galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal, eu sou o Marcel Gandes. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema urinário. Aqui o nosso amiguinho aqui em cima, aqui ó, fazendo xixizinho, né? Já pararam para pensar por quê? Qual é a lógica? Por que que a gente tem que fazer esse xixizinho aí? Para que funciona isso? Por que que a gente tem um mecanismo no nosso corpo para que a gente consiga jogar a água fora? Qual é a lógica disso? A gente bebe água para fazer xixi? Por que disso? Então, tudo isso tem uma lógica muito, inclusive, muito importante. O funcionamento do nosso corpo, ele precisa dessa lógica, ele precisa que esse xixi saia. Para entender essa lógica, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos componentes do sistema urinário. É super simples, super tranquilo. Então, olha só. O sistema urinário, tanto masculino quanto feminino, ó, o masculino e o feminino, eles são formados pelos rins, são 2 rins, tá? São 2 rins, eles são pequenininhos aqui, tem formato parecido com o de feijão, ó, são 2 feijãozinhos, a gente consegue sobreviver de boas só com um único rim, tá? Mas são 2 rins. Ligando os rins aqui, a bexiga é aqui que fica nessa bexiga, tem em torno de 500 ml, meio litro de xixi ela consegue armazenar, tá? Ligando os rins à bexiga, nós temos um canal chamado de ureter, ok? O ureter. E o que liga a bexiga ao lado externo é um canalzinho chamado de uretra. Tá aqui, ó, a uretra feminina e a uretra masculina. Agora a gente fala mais dela, mas o que a gente vai começar a falar, obviamente, é aqui nos rins. Qual é a função dos rins? Para que serve o rim? O rim é um grande filtro. Ele filtra o quê? Bom, para isso a gente vai ter que voltar lá um pouquinho, lá na aula anterior, um pouquinho lá na aula de sistema circulatório. No sistema circulatório, a gente falou que o sangue ele é uma via de transporte. Ele transporta várias coisas no nosso corpo. Ele transporta gases, ele transporta nutrientes, ele transporta hormônios e ele transporta excretas. Ou seja, aquelas impurezas que o corpo não precisa mais, aquilo que ele já metabolizou, ou seja, ele já utilizou, já tirou todos os recursos que ele precisava dali e agora ele precisa eliminar. Essa eliminação a gente chama de excreção. E excreção, sempre se lembre, quando falarem de excreção, lembrem-se sempre de xixi, tá? De urina. Então, o rim, ele é um órgão do sistema excretor. Tá? Sistema urinário e sistema excretor é basicamente a mesma coisa. Então, o rim ele vai começar o processo de excreção. Por quê? Porque, como eu falei há pouquinho, ele é um filtro. E ele vai filtrar o quê? Vai filtrar o sangue. Então, ele filtra o sangue, retira todas as impurezas desse sangue, as coisas úteis é devolvido para a circulação sanguínea. Tá? Então, todas as impurezas, todas as excretas, todas as coisas que estão no sangue, tá? São retiradas. Depois que retirou esse líquido agora que foi formado, né, da filtragem do sangue, vai passar pelos ureteres, aqui já na forma de urina, e vai se alojar na nossa bexiga. Uma curiosidade, a bexiga feminina ela é menor do que a bexiga masculina. Por quê? Muito bem, por causa do útero. Né? As meninas têm o útero, então isso toma um espaço que vai diminuir um pouco na bexiga. Então, por isso que a mulher, quando está grávida, quanto maior o bebê, né? Quanto mais tempo de gestação, menor o volume da bexiga. Então, por isso a mulher, quando está grávida, está toda hora fazendo xixi. Por causa disso, a bexiga ela está esmagadinha. E uma coisa legal da gente falar aqui, quando a gente fala do rim, é que aqui são produzidas as pedras ou os cálculos renais. Essas pedras elas são produzidas devido ao acúmulo de carbonato de cálcio, de sódio, ou seja, de uma alimentação irregular e pouca ingestão de líquido. Há outros fatores, como fatores genéticos também, mas a má alimentação é um dos grandes influenciadores na produção de pedras nos rins de cálculos renais. E que na realidade são sais
que são filtrados, são retirados do sangue e começam a se acumular no interior do nosso rim. E aí dá uma dor insuportável, galera. Então, tome bastante água e coma bonitinho, porque pedra nos rins não é brincadeira não, tá? Porque a pedrinha no rim aqui, ela vai passar no rim, não esqueça, tudo aqui são células pequenas, então tem que passar por todo esse caminho, passar pela bexiga, passar pela uretra, tá? A uretra masculina, ela é maior do que a uretra feminina, pode ver, ó. A masculina tem mais ou menos, a média, 20 centímetros, a feminina tem 4 a 5 centímetros. Por que essa diferença? Obviamente, por causa que os meninos têm o pênis e as meninas não. Essa diferença na uretra masculina e a uretra feminina faz com que homens tenham menos chances de ter infecção urinárias do que as mulheres. Por quê? Porque uma bactéria ela tem que percorrer cerca de 20 centímetros até chegar à bexiga, enquanto na menina ela tem que percorrer 4 centímetros só. Então, as chances de infecção urinária no menino é muito menor do que na menina. Tá tranquilo? Então, o homem ainda tem aqui, ó, ligado à uretra, a próstata, que vai vir, quando a gente tiver a aula de sistema genital, a gente vai ver, né, que a próstata, ela recebe os líquidos dos testículos aqui, os espermatozoides, junto com a vesícula seminal, vai criar o sêmen, que vai ser eliminado pela uretra. Uma coisa aqui, só pra gente terminar, para deixar bem clarinho aqui, para ninguém confundir as coisas. Quando a gente fala em excreção, a gente está falando em xixi. Ai, mas nem cocô. Não, é xixi, tá? Urina. Excreção é urina. Cocô é outra coisa. Cocô é no sistema digestório, tá? Aqui a gente está falando de sistema urinário. São sistemas diferentes, são situações diferentes, são locais completamente diferentes, tá? Então, excreção é urina. Beleza, pessoal? Então, uma aula rapidinha só para a gente ver os órgãos aqui, relembrando, ó, rim, ureter, bexiga e uretra são os órgãos, são os componentes do sistema urinário. A função desse sistema urinário é filtrar o sangue, retirar as impurezas do sangue e fazer a limpeza do nosso sangue, manter ele clean lá 100%. Beleza? Então, um beijão a todos e até a próxima, galera. Fui!